Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de bases biológicas do comportamento, falando hoje sobre comportamento alimentar. Eu começo pedindo desculpas se vocês ouvirem alguma interferência. O vizinho tá reformando, né? Não adianta eu chegar nele e pedir, olha, por favor, né? Tem como parar uma aula, uma hora que eu preciso gravar a aula. Eles não estão nem aí, né? Eles vão continuar as coisas deles. E também estou tentando falar o mais alto possível, né? Não dá para gritar também aqui, né, no meu quarto. Então eu peço desculpas se ficar um pouco baixo. Acredito que se colocar um fone de ouvido deva ser suficiente nesse caso. Estou usando o microfone e tentando falar alto, né? Não tanto como se estivesse numa sala de aula, mas acredito que seja suficiente para ouvir. Pelo menos o da outra turma lá, os que eu gravei para outra turma, ninguém eh, comentou a respeito disso. Os últimos vídeos, claro, os primeiros estavam piores, mas fazendo desse jeito de hoje, ninguém fez comentários desse tipo. Então acredito que esteja num nível satisfatório desta vez. Peço desculpas se não estiver. Hoje vamos falar um pouco de um comportamento alimentar, apesar da gente lembrar só da fome, a sede também faz parte desse processo. Como vamos ver, são consideradas necessidades básicas. Como a gente vem fazendo ao longo de toda a disciplina, conversar a respeito desses tópicos, considerando também, não apenas, mas também a abordagem da psicologia evolucionista. E nisso vamos abordar diversas teorias de comportamento alimentar e alguns desafios contemporâneos. Aqui é só para mostrar. Bom, no outro vídeo lá de sono vocês já viram, mas agora atualizado, então todo o nosso percurso do semestre, estamos quase acabando. E aqui, mas eu acho que no outro eu não falei em detalhes, porque a outra, eu gravei pensando na outra turma, né? Mas como o problema persiste, né? Lamentavelmente, tantos dias sem energia elétrica, numa cidade como São Paulo, mas vamos continuando, né? Só para compartilhar um pouco da revolta, apesar de não ter sido, pelo menos a minha casa não ficou tanto tempo sem luz, mas é um absurdo. Mas, enfim, continuando. Então, hoje a gente aborda o comportamento alimentar, não do jeito que a gente esperava, que seria presencial, sempre melhor, né? Apesar de que, né, lá sem o projetor também é meio complicado, mas eu encomendei um projetor, né, pelo menos para as apresentações. Eu espero que vocês não vão ter esse problema que eu tive várias vezes de ter que improvisar, né, com os slides lá meio indisponíveis, né, e a gente fica com menos recursos, né, sem o projetor. Então eu comprei um baratinho, não sei se está funcionando, mas vou testar antes. Espero que pelo menos quebre um galho para vocês, né, de não ter que ficar na mesma situação que eu, totalmente improvisada lá na aula. Um outro destaque que eu gostaria de fazer também, então, é que vocês podem ver que esse tema de interação social e comunicação, ele acabou ficando, por conta da palestra também, ele acabou ficando sem uma data é, res- é, reservada para ele. Também temos o feriado na semana que vem, ou seja, esse tema ficou, mas eu acredito que a gente tem margem para abordar tanto no dia das apresentações quanto depois. Se vocês verem depois das datas das apresentações, a gente ainda tem duas datas aqui que não tem conteúdo. Uma da SUB,
que até agora ninguém pediu e acredito que não haverá necessidade, e a outra que seria a finalização da disciplina. Só que surgiu um outro problema que eu gostaria de falar com vocês. Esse dia 29 saiu um cronograma de um concurso em que eu estou inscrito, que eu vou disputar lá em Ribeirão Preto. E nesse dia 29, talvez eu ainda esteja lá, porque são várias etapas. Vai começar no dia 27, uma segunda. Então tem uma chance de eu ainda estar por lá, né? E como Ribeirão é um pouco longe de São Paulo, mesmo que termine antes até eu voltar, estar em condições, talvez a gente tenha que cancelar essa aula. E agora, né? Seria a da P2. Então eu perguntei lá para a coordenação como que pode fazer e eu coloquei a minha proposta que caso eu ainda não esteja de volta, então vocês se preparem para apresentar no dia 29. Os grupos que estão marcados para esse dia, eu recomendo que se preparem para esse dia, para essa data, que caso eu consiga voltar, às vezes o concurso é adiado, cancelam, acontece alguma coisa, então a gente no caso teria normal. Mas pensando no então tudo acontecendo como previsto, o concurso, eu passo de fase, ainda estarei lá. Então a minha proposta foi passar só o dia 29, ou seja, os grupos do dia 22 teriam normalmente, mas os grupos do 29 passariam para o dia 6. E aí todo mundo teria que vir no dia 6, até porque é uma data letiva, apesar de estar previsto inicialmente só a finalização da disciplina, a assinatura da lista, que se não for possível no dia 29, então vocês teriam que fazer no dia 6. E mesmo assim, quem não conseguisse no dia 29, às vezes falta por problema de saúde, eu deixaria assinar no dia 6, até porque pelo formato que a gente combinou de apresentações, então não tem por que ter tanto rigor de passar a lista só em um dia. Ou seja, a aula de comunicação e interação social, ela pode entrar tanto aqui no dia 6, no tempo que restar, ou também no dia 13. Mas se vocês verem, eu, eu mesmo tenho alguns vídeos nesse tema. É um tema que eu gosto. Aliás, até se eu ministrar essa disciplina futuramente, eu, é um que eu vou colocar com certeza antes, para não correr o risco de ficar sem, mas eu acredito que a gente vai ter tempo para abordar. Mas no pior dos cenários, eu tenho alguns vídeos que eu posso recomendar, inclusive que eu mesmo gravei. E em último caso, eu até faço um complemento. Eu posso gravar um complemento depois que terminar o semestre e disponibilizar para vocês. É um assunto que vocês não vão perder. Isso eu garanto, né? De um modo ou de outro, vocês vão ter esse tema. E, inclusive, eu acredito que vocês têm também uma disciplina que fala sobre isso, mas, claro, a minha visão seria bases biológicas que com certeza pelo menos complementaria o que vocês têm nessa outra disciplina do curso. Como eu faço toda aula, eu sempre lembro da pasta, que nós temos diversos materiais que vocês podem explorar. Não sei quantas pessoas estão fazendo isso. E eu fico preocupado também com as atividades. Tem muita gente que não entregou, inclusive lá da P1, lá do primeiro dia, tem gente que vai, se não entregar, vai ficar de recuperação ou até reprovar direto, porque não sei se vocês sabem qual que é a nota para ficar de. Se é que tem recuperação na faculdade, ninguém me comunicou sobre isso, mas tem gente que se não entregar, não vai atingir a nota mínima e vai, infelizmente, eu não, né, não posso fazer milagre. Se não entregar, de onde que eu vou tirar a nota para a pessoa passar? Então, ou entregam essas pessoas que estão faltando, ou infelizmente vão reprovar, ou ficar de recuperação. Não sei se provavelmente vão reprovar direto, porque eu, eu acredito que nem nota para recuperação talvez consigam atingir, porque tem gente que não entregou muitas tarefas. Então tá aqui na pasta. Como eu estou gravando em um cômodo que eu não tenho internet, não dá para mostrar ao vivo, mas vocês entram na pasta, aí clica nesse roteiro de aulas e depois vem aqui tarefas que valem nota.
Aqui tem todas que eu passei, todas. Então, façam tudo que vocês estão devendo, mesmo que depois do prazo, é melhor entregar do que não, né? Senão, alguma nota vocês tiram entregando e se não entregar, vocês garantem o zero. Eu divulgo eventos também. Sempre que eu ficar sabendo de alguma coisa interessante, mesmo depois das aulas, eu vou continuar colocando lá, caso vocês tenham interesse. E aqui só para reforçar, né? As atividades não evitem copiar. Se vocês fizerem isso, pelo menos coloquem entre aspas para eu saber que vocês tiraram de outra fonte, senão vou considerar que foi plágio e aí a nota despenca. Isso, e mando de fazer de novo, se não fizer, fica com uma nota bem baixa. Agora, finalmente entrando no, no tema, então fome e sede são consideradas necessidades básicas. Se vocês lembrarem lá do vídeo da reposição, eu falei bem brevemente dessa pirâmide das necessidades que Maslow propôs inicialmente. Então, se vocês verem, a fome e a sede estão aqui na base da pirâmide, ou seja, sem a gente cumprir as nossas necessidades de alimentação, a gente não consegue, prejudica todo o restante da pirâmide, das necessidades básicas. Isso aqui também aparece na versão revisada da pirâmide, lá do Kendrick, a pirâmide evolucionista. Depois vocês podem olhar esse artigo caso tenham interesse. Está em inglês, mas com o tradutor hoje é mais viável. Aqui só para colocar alguns temas que a gente vai falar um pouco, que esse autor, John Marshall Reeve, aborda bastante em detalhes. Vocês vão ver que temos então a sede, primeiramente, mecanismos de ativação, saciedade, estruturas do corpo envolvidas, mecanismos da fome também. Então, situações de privação, como nosso corpo reage, e algumas condições também de excesso de alimentação, por exemplo, a obesidade. Então, primeiramente, o conceito, o que é uma necessidade básica. Conforme então, esse autor, John Marshall Reeve, podemos definir necessidades básicas como aquelas que são essenciais ou necessárias para a vida, para o crescimento e para o bem-estar, e elas são importantes porque quando elas não são satisfeitas, nós temos uma série de danos que prejudicam o nosso bem-estar. Então, elas envolvem essas necessidades básicas envolvem uma série de hormônios, de regiões cerebrais, de órgãos, e se elas não forem satisfeitas, a gente aguenta até certo ponto. A partir de determinado momento, a gente passa a ter consequências prejudiciais à nossa saúde, inclusive ameaças à vida. Isso tem relações com os nossos mecanismos motivacionais e emocionais. Então, nós já tivemos aulas desses dois temas. A conexão que eu faço agora. Então, as motivações, elas vão ocorrer geralmente, quando a gente sente essas necessidades. Então, são diversos os fatores que influenciam nisso, mas quando a gente fica com uma necessidade de comer, beber algo, isso vai desencadear estados motivacionais que vão induzir a comportamentos para solucionar isso. E a gente interage com o mundo para solucionar esse déficit que a gente apresentar.
E isso pode vir acompanhado de emoções, que, de acordo com o contexto, elas podem ter uma intensidade maior ou não. Vai depender de diversos fatores e a gente pode experienciar diferentes emoções de acordo com o contexto. Então, falando da primeira teoria sobre comportamento alimentar, essa do impulso. O que ela diz? Que nós sentimos déficits. Então, fome, sede, isso vai, com o passar do tempo, isso pode gerar um impulso. Então, esses déficits de água, alimento, vão gerar necessidades e, e isso vai, e isso com o passar do tempo vai ficando cada vez maior até que a nossa atenção fica totalmente, assim, não totalmente, mas cada vez mais dominada por essa necessidade e essas necessidades e a nossa atenção passa a ficar cada vez mais direcionada a resolver esses déficits. Ou seja, isso que é o impulso. Vai chegar a um ponto que isso vai levar a gente a desempenhar comportamentos que vão levar à redução desses déficits que estão associados a um desconforto psicológico. Por exemplo, uma situação de frio. Então, quando a gente sente frio, né, que isso é não é um exemplo de fome e sede, mas que ajuda a entender esse, esse tema, até certo ponto a gente aguenta sem tomar nenhuma medida, mas com o passar do tempo, se esse frio for aumentando, a gente vai ter um impulso para induzir diversos comportamentos para, pelo menos, minimizar essa sensação, como fazer atividades físicas, colocar uma blusa de frio, ou mesmo o próprio corpo vai começar a tremer. Então, existem diferentes fontes que induzem a diferentes comportamentos. Aqui é uma figura então esse livro Motivação e Emoção, ele mostra o ciclo dessa teoria do impulso. Então, a todo momento a gente está passando por isso. Necessidades que levam a impulsos e, por consequência, comportamentos para solucionar. Então, no primeiro momento a gente está no estado de relativa estabilidade, mas gradualmente vai havendo uma privação e isso vai se prolongando, a gente fica começa a manifestar diferentes necessidades e isso com tempo prolongado vai se intensificando até virar um impulso psicológico. E é isso vai tornar vai fazer com que a gente sinta mais necessidade de executar comportamentos para, então, reduzir, então, comer, beber o que a gente estiver precisando, e aí isso vai sinalizar para o corpo, quando a gente consumar esses comportamentos que estamos precisando, isso vai levar à redução desse impulso e consequentemente, voltamos a um estado de saciedade até que o nosso corpo sinta novamente esses déficits. Então eu faço uma pergunta para vocês. Quer dizer, eu faria, né? Aí fica a critério. Quem quiser responder nos comentários ou conversar depois lá na sala. Então, o que vocês acham mais fácil, engordar ou emagrecer? Eu acredito que vai de cada caso, né? Não tem uma resposta universal. Mas com relação a isso, então, né, o autor do livro ele coloca um experimento. Então, por exemplo, se você fosse ganhar muito dinheiro, valendo muito dinheiro, agora, no primeiro momento, você vai
você tem que ganhar, sei lá, 20 quilos. E aí você tem um tempo para fazer isso, então você vai come todo dia mais do que é o seu hábito e aí será que você consegue fazer isso com facilidade? A resposta é não, vai ter dificuldades, vai ser cada vez mais difícil porque o nosso corpo ele não foi feito para ter essas variações muito bruscas de massa corporal. Como vocês sabem, esse é o nome, essa é a terminologia correta, massa corporal. Agora, o inverso é verdadeiro também. Perder, principalmente depois que você ganhou uma certa quantidade, também é muito difícil. Ou seja, mesmo se ele falar, você conseguiu lá ganhar o prêmio, se falar, ó, agora você perde e você vai ganhar mais 1 milhão. Você vai ter dificuldade e também muitos impactos psicológicos para atingir esses objetivos. E nesses impactos psicológicos, eles podem afetar a vida de um modo geral. Então a pessoa vai ficar mais cansada, vai ficar pensando nisso, vai interferir em toda a rotina. Vocês já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar desse documentário Super Size Me. Então é o cara lá que ele foi, ele resolveu fazer lá o teste com ele mesmo de quanto, se ele conseguiria, o desafio, né? Vai comer o McDonald's, acho que era um mês, né? Todo dia comer McDonald's. Ou seja, eu acho que ele não chegou até o final porque ele foi tendo consequências muito ruins por conta disso. Então, é uma reflexão, né? Não estou fazendo propaganda a favor ou contra. Inclusive, eu gosto, mas eu sei que não faz muito bem para a saúde, então eu procuro evitar, até porque meus últimos exames não foram muito agradáveis, meus exames de sangue, mas de vez em quando, né, eu ainda acabo não resistindo. Coloquei só porque tem a ver com o nosso tema da aula. Então aqui um destaque do livro é então necessidades, então essas dificuldades com dietas, elas ocorrem porque o nosso corpo está a todo momento buscando uma estabilidade fisiológica, uma regulação fisiológica estável. Então os nossos sistemas, estados motivacionais e comportamentos vão sempre em busca dessa estabilidade. Então, tudo que vai muito destoa do nosso padrão, a gente acaba tendo dificuldades de lidar. E isso interfere no psicológico, por exemplo. Vocês, né, talvez eu pelo menos tenho, quando estou com fome, eu fico mal-humorado. Então, sempre antes das aulas eu como alguma coisa, nos intervalos também, nem que seja um pouquinho, só para dar uma enganada, senão eu começo a ficar de mau humor. Não sei vocês, né? Tem gente que consegue ficar várias horas numa boa, eu vou ficando irritado. E aqui é interessante, então esse tema acontece, não é só comigo, então com outras pessoas. Então tem estudo que eles fizeram com juízes que depois vocês podem até ver os detalhes. Ficou bem famoso esse estudo. Então eles viam que então eles têm o horário lá de almoço. Agora a gente pode colocar aqui o horário de almoço mais ou menos nessa faixa. Então, no primeiro momento, antes desse horário de almoço, um pouco antes deles irem almoçar, a tendência é eles terem sentenças judiciais mais desfavoráveis aos réus. E quando eles voltam, depois do almoço, eles ficam mais bonzinhos, digamos assim. Ou seja, a privação de alimento afeta. Mesmo nesses casos, né, o juiz, que deveria ser o mais imparcial possível, a gente sabe que não, né? Isso tem vários fatores que interferem, como as emoções, inclusive essas necessidades, as induzidas por essas necessidades fisiológicas básicas.
Porém, como a gente vem conversando nas aulas, nem tudo é absoluto, sempre tem alguns questionamentos que ocorrem. Então, por exemplo, tem um estudo mais recente, se não me engano, é de 2023, inclusive, que, que ele fala que não, o efeito está esse é um efeito desse artigo é superestimado. Então, depois, quem tiver curiosidade pode ver por que que eles argumentam isso. Então, temos diversos, como eu disse aqui, é só para reforçar, a gente tem essa chamada crise de replicação dos estudos de psicologia. Então, vários estudos clássicos têm sido questionados. Dando continuidade, é muito comum, então, de novo, esse tema de ciência e senso comum, é muito comum as pessoas acharem que a pessoa está obesa, né? Então está bem nutrida, se ficar algum tempo sem comer, não tem problema. Mas não é bem assim. Algumas, isso tem sido cada vez mais comum. Então, pessoas obesas e desnutridas. O obeso pode ter carência nutricional, porque de tanto comer alimentos com, é, que não são equilibrados caloricamente, de nutrientes, tem mais alguns tipos de nutrientes do que outros. Agora, continuando para a abordagem evolucionista, é um exercício que a gente vem fazendo ao longo da maioria das aulas. Então, a essa altura do campeonato, eu espero que vocês já, pelo menos é o grande objetivo meu grande objetivo, vocês entenderem a distinção entre as causas mais imediatas, o desenvolvimento ao longo da vida, a evolução, que compara diferentes gerações e espécies, ou seja, não é uma evolução do tempo de vida da pessoa. Quer dizer, até contempla, mas é bem pouco, né? É um momento temporal bem pequeno em relação ao restante da evolução de toda a espécie humana e também das outras espécies. E também a função adaptativa, né? A importância para sobrevivência e reprodução. Então, falando primeiro da sede, a gente pode conversar sobre. Então, o primeiro ponto é quando a gente sente sede, quando ocorre essa percepção. Então, o John Marshall Reeve, o autor, ele coloca que quando nosso volume de água do corpo, vocês sabem que mais de 70% do nosso corpo é composto por água, e quando esses níveis ficam menores do que 2%, a gente já começa a sentir sede. Então o corpo ele continua perdendo água e isso pode gerar consequências desfavoráveis, bem ruins, né? Se a gente ficar, basta então 2% a gente começa a sentir sede. Se forem 2 dias, isso vai aumentando, essa, essa desidratação vai aumentando e a gente pode até morrer em 2 dias sem reposição de água. E aqui um aspecto que ele destaca é a importância dos sabores. A gente pode tomar mais líquidos dependendo se ele for saborizado. Então tem diferentes sabores: doce, azedo, salgado, amargo. Tudo isso influencia na quantidade que a gente bebe. Aqui tem um gráfico que mostra diferentes sabores. No momento inicial não tem tanta diferença no consumo, mas a quantidade, então se diferentes bebidas forem oferecidas para a pessoa vai tomar mais se ela tiver sabor adocicado e as outras a tendência é cada vez ela consumir menos se for azedo, salgado
o amargo porque não é tão agradável quanto o doce, as bebidas doces. Então a gente para de beber, então, por diversos mecanismos. Então, acredita-se que, então, como vocês sabem, o nosso sistema digestivo ele é bem amplo, começa na a própria boca, já é um momento inicial. Então tem o estômago, depois as próprias células ao redor do corpo inteiro. Então cada um desses componentes do nosso sistema atua um pouco nesse mecanismo de saciedade. Então tem até alguns experimentos que eles fazem para o líquido só passar por determinadas regiões e percebem que a pessoa vai bebendo mais, porque todos têm alguma contribuição, essas diferentes partes do corpo. Continuando, agora falando um pouco mais da fome, já falando mais de fome do que da sede, mas também alguns exemplos servem para os dois casos. Então, temos necessidades fisiológicas de saciação tanto da fome quanto da sede, e também outros aspectos imediatos que interferem nesses nossos comportamentos alimentares são necessidades sociais, por exemplo, pertencimento, estar com outras pessoas. Então, vocês sabem, né, que tem lá o McDonald's perto da faculdade. Eu já vi algumas pessoas voltando do intervalo e geralmente com colegas junto, com lá o pacote do lanche e tal. Então, isso influencia, né? Estar com outras pessoas, porque a pessoa ir até lá, né? Não é tão perto assim, é perto, mas nem tanto. Para a pessoa percorrer aquela distância, estando com outras pessoas junto, as chances geralmente são maiores dela persistir nesse comportamento. Outros aspectos que estão envolvidos nisso, vocês sabem que a barriga começa a roncar quando a gente fica com fome, então tem matérias que explicam isso em detalhes, não é o objetivo explicar esse nível de detalhamento. Agora, por exemplo, o grupo de comportamento alimentar, se tiver com dúvidas a gente não sabe ainda direito o que vai apresentar, está quase chegando, mas então é uma possibilidade de de tema que vocês podem abordar na apresentação. Aqui só para também não ficar totalmente vago, né, falando nisso. Então tem o chamado nervo vago que está ele tem a ver com o ronco, tem essa produção de ronco. E o ronco ele é considerado uma resposta antecipatória da fome. Então ajuda a trazer a nossa, a nossa consciência essa necessidade de ingestão de alimentos, que, como vocês sabem, se a gente ficar sem comer durante, acho que outros alimentos a gente consegue alguns dias, né? Já líquidos é bem menos a tolerância, mas mesmo os alimentos, se a gente ficar muito tempo, vai ser prejudicial à saúde, com riscos à vida. Temos, então, diferentes componentes do sistema nervoso e do sistema endócrino que atuam nisso. Primeiro, do sistema nervoso, uma região muito atuante é o hipotálamo, além de outras. E com relação ao sistema endócrino, nós podemos destacar dois hormônios, insulina e glucagon. Aqui uma figura mostrando outras estruturas que influenciam também na regulação da fome e da sede.
Então, hipocampo, tálamo, hipotálamo, hipófise, também chamada de pituitário. Agora, uma bem atuante mesmo nessa regulação da fome e da saciedade, então é um ciclo que a gente pode pensar, é o hipotálamo, que ele possui duas partes, uma lateral, que está envolvida com a fome, e a medial, que está envolvida com a saciedade. Aqui vocês podem ver uma figura. Então, o hipotálamo ele é uma região bem pequena, mas que não só a fome, ele tem diversas outras funções no nosso corpo. Então, algumas outras teorias, uma delas é do ponto de ajuste. O que que ela diz? Então, os sistemas sinalizam para pararmos de consumir alimentos quando a gente atinge os níveis necessários, ou seja, quando ocorre um ajuste, dá um ponto final nisso. Então, tem diferentes formas dessa regulação ocorrer. Então, tanto a fisiológica, então o corpo, como a gente discutiu até agora, o corpo vai percebendo que os alimentos foram ingeridos. Então, tem também os aspectos ambientais. Então, por exemplo, o tamanho do prato. Se vocês forem no restaurante, vocês vão perceber se quando vocês pegam por quilo ou comercial, isso dá diferença. Ou aquele à vontade. Enfim, mas aqui comparando o quilo e o comercial. Comercial, geralmente aquele pratão cheio de arroz, feijão, salada. E a mistura é bem pouquinho. Então eu não gosto. Por isso que é muito desequilibrado esse prato comercial. E eles pensam numa pessoa lá de 90 quilos, que não é o meu caso, em média. Pratão gigante. E o quilo, eu pego o que eu preciso. Então, geralmente, quando eu vou no quilo, eu prefiro ir no quilo que eu como só o que eu preciso. Às vezes até menos, dependendo do lugar que eu vou, né? Se não tem banheiro, enfim. Às vezes eu tenho medo de passar mal e não ter banheiro para usar. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas voltando, mas quando eu não tenho essa opção, porque por quilo são bem menos opções de comer por quilo. Então, às vezes, acabo indo nesse de prato comercial, aí vem o pratão, né? E eu acabo comendo mais do que eu gostaria, até porque eu também não gosto de jogar fora, não gosto de desperdiçar. Um outro aspecto que influencia também é o sabor. Se for uma coisa que você gosta, a tendência é comer mais. E também o aspecto social. Vamos ver mais disso no slide seguinte. Não, não tão cedo, daqui a pouco. Mas o aspecto social, só para não perder, não quebrar o raciocínio, o aspecto social é, em geral, quando você está acompanhado com outras pessoas, a tendência é comer um pouco mais. Daqui a pouco eu mostro o slide com isso. Agora, essa teoria do ponto de ajuste ela foi revisada por uma outra chamada ponto de ajustamento. Então, por exemplo, isso explica a obesidade. Então, são modificações constantes que ocorrem no ponto de ajuste. O conceito disso é alostase. Então, tem, como a gente disse lá eu falei lá do slide anterior, então, então as mesmas influências de um ponto de ajuste genéticos, socioculturais, comportamentais, de consumo, gasto energético, elas influenciam gerando diferentes os pontos de ajuste que podem ser gradualmente diferentes, e isso explica porque que a gente pode ir ganhando ou perdendo massa corporal ao longo do tempo. Então, especificamente nesse aspecto de gasto energético, a gente pode mencionar que hoje, pelo menos para alguns públicos, a quantidade de alimentos disponível ela é bem maior do que
se a gente pensar em épocas passadas, e também os aspectos tecnológicos que favorecem que a gente fique mais sedentário, ou seja, não precisa. Então, mesmo pessoas mais pobres, ainda, boa parte ainda consegue andar de ônibus. Imagina se a gente tivesse que ir a pé para todos os lugares. Com certeza a gente gastaria muito mais energia. Um outro exemplo que a gente pode. Uma outra teoria que ajuda a gente a entender o comportamento alimentar é essa da saciedade específica. Por exemplo, quem já foi em churrascaria sempre no final passa o carrinho lá da sobremesa com bolo. Então, às vezes a gente come lá no rodízio, enche a barriga, mas aí vem o bolo e ainda a gente não aguenta a carne, a gente não aguenta mais. Só que quando vem o doce, ainda a gente ainda aguenta pegar mais um pouquinho. Ou vai tomar um sorvete depois, porque o bolo, o bolo lá da churrascaria é muito caro, não está incluso. Então tem esse aspecto da especificidade. Então, diferentes dos nutrientes que a gente consome, a gente aguenta comer um pouco mais, se for algo mais balanceado. Como vocês devem lembrar, a gente teve aula de endocrinologia comportamental. Então, vocês lembram que o conceito de os hormônios atuam nas células, levando a resposta diante de determinados estímulos, e isso ocorre em diferentes comportamentos, inclusive no alimentar. Então, tem vários hormônios que atuam. Os principais deles são a grelina, que está envolvida com a fome propriamente dita, a vontade de comer. Então tem matérias falando, como que vocês podem controlar isso, principalmente as pessoas que estão tentando emagrecer. Na aula de sono, vocês lembram que a gente comentou sobre a orexina, também chamada de hipocretina. Então, então um hormônio, ele não atua, ele pode atuar em mais de um comportamento. Então, nesse caso das orexinas, atua não só no sono, mas também na alimentação. Mas o outro mais importante, juntamente com a grelina, se chama leptina, que é justamente o contrário lá da nossa grelina. Então, a leptina ela vai atuar na saciedade. Agora, nos aspectos ontogenéticos, desenvolvimento ao longo da vida, só apresentar algumas curiosidades. Então, ter uma alimentação saudável não é uma coisa que ocorre do dia para a noite. A gente aprende ao longo do tempo, não é uma coisa tão fácil. E aqui uma, um aspecto que, um exemplo, então, mas assim, mesmo desde pequenos, a gente já apresenta algumas preferências a determinados sabores. Por exemplo, fizeram um experimento com bebês, lá dando chupetas com diferentes sabores. E quando elas são doces, eles gostam mais no início, mas depois, com o passar do tempo, eles vão se familiarizando com os outros sabores e consumindo mais. Aqui é um caso para vocês refletirem. Isso aqui não é um nome fictício, mas o caso é real. Então, eu conheço uma criança de 5 anos que só quer comer doce e batata frita. Não vou falar que criança é essa, mas, enfim, se vocês atuando com a psicologia infantil, vocês têm alguma sugestão para melhorar isso? Eu até agradeço se vocês tiverem, porque aí eu posso dar uma dica, né, para tentar ajudar essa criança que interage comigo, que é próxima. Então, esse é um problema que não é tão raro assim. Ele se chama neofobia alimentar, que é comum em crianças. Uma sugestão que quem estuda o assunto propõe então, é estimular. Então, desde bebês, você dar diferentes alimentos, mesmo que não coma,
ele já vai se familiarizando e não é uma coisa tão estranha. Também ver as pessoas comendo. Então, se você só come porcaria, é difícil você querer que as suas crianças, as crianças com quem você interage, tenham hábitos alimentares saudáveis, porque você já não dá o exemplo, coloca, enfim, não mostra. Então, tenta colocar também desenhos para ela assistir, ensinando isso. Agora, tem outras diferentes. Isso também ocorre em outras faixas etárias. Por exemplo, tem um estudo aqui da professora Fívia, que tem várias pesquisas sobre comportamento alimentar. Eu até coloquei lá na pasta para vocês, não só artigos científicos, mas também é, capítulos de livro, então abordando esse aspecto evolucionista. Então, esse é um artigo do grupo dela. Então, falando neofobia alimentar e diferenças de gênero. Aqui eles viram que, no caso das mulheres, isso ocorre um pouco mais. Agora, se vocês querem saber por quê, possíveis explicações, não vou dar spoiler. Vocês podem ler esse artigo. Um outro exemplo é, então, não só comparando diferentes gêneros, orientações, mas também tem isso formações. Então, por exemplo, será que pessoas que cursam nutrição, elas apresentam mais essa neofobia alimentar? Aqui eu também não vou falar para vocês os detalhes lá da pesquisa, vocês podem ver por conta própria, mas aqui um destaque interessante, eles falam que essa neofobia alimentar, ela pode ser pelo menos amenizada quando são fornecidas informações sobre esses alimentos desconhecidos. Um outro, não sei se vocês já ouviram falar do modelo transteórico de mudança de comportamento. Para essa questão de comportamento alimentar, ele é uma possibilidade que vocês podem atuar. Claro, quem for atuar com essa área de reeducação alimentar, então meu público-alvo aqui é curso de psicologia, então vocês podem lidar com pessoas que estão com diferentes transtornos alimentares. Então ele ajuda, esse modelo transteórico de mudança do comportamento pode ajudar vocês. Um aspecto que, então, vocês devem lembrar da genética comportamental, aquela aula que a gente teve, falamos bastante de pessoas gêmeas. Então, esse vídeo da BBC, ele fala justamente isso. Eles fazem um experimento com tipos diferentes de alimentos. Então, são duas irmãs que consomem uma mesma quantidade de calorias, só que uma vai ter alimentos saudáveis e a outra só vai comer porcarias, né, os chamados alimentos ultraprocessados. E aí eles comparam as duas, né, como que ficaram os indicadores de saúde. Não vou falar os detalhes para incentivar vocês a assistirem o vídeo depois. Então, se esse termo ultraprocessado é estranho para vocês, existe um manual chamado Guia Alimentar para a População Brasileira que fala bem detalhadamente. Isso aqui está disponível publicamente, vocês podem ler. Ele está em linguagem acessível, como o próprio nome diz, é para a população brasileira, ou seja, então vocês que estão no nível universitário com certeza vão ter mais familiaridade. Então são três tipos básicos: alimentos in natura, os mais minimamente processados e os ultraprocessados. Então tem uma gradação, né, que eles vão ficando cada vez mais prejudiciais à saúde de um modo geral. Tem várias pesquisas nesse sentido que vocês podem procurar depois. Aqui é só o sumário do livro, caso vocês tenham curiosidade em ler.
Aqui é para incentivar vocês a darem uma olhada depois. Então, esses são os capítulos. Às vezes tem um, um que possa ser mais interessante para vocês. Aqui seria outro, se a gente tivesse em aula, para dar uma quebra, para vocês, né, não ficar só com a aula expositiva. Queria ouvir, né? Seria interessante ouvir vocês também, o que vocês pensam esses casos. Então, esse exemplo que eu dei lá da criança. Então, com todos esses estímulos, então, vive passando comercial de. Então, você compra o lanche, aí ganha um brinquedo, tem toda a coleção lá. Você vem um dia, toda hora muda, são os desenhos da moda, quer ir. Então, a criança fica querendo ir toda hora no comer o lanche, porque além de ter um sabor legal, de ser algo que ela gosta, também vai ganhar o brinquedo. Então, como que a gente pode fazer para lidar com isso, pelo menos minimizar esses problemas? Fica o desafio para vocês refletirem. Aqui um resumo de. Então, a fome, ela está relacionada a diferentes aspectos, como a gente falou, né, então diferentes influências que vão interferir nos níveis de fome e o próprio comportamento alimentar interage com isso, em um ciclo. Então, privação de alimento, diferentes tipos de alimentos que são apresentados, contexto, tudo isso afeta na quantidade de calorias que a gente consome e, consequentemente, nos níveis que a gente apresenta. E isso também atua interagindo com o gasto energético. Então, quanto mais a gente come, maiores ficam nossas reservas de gordura e quanto menos a gente come também, mais a gente tende a se autopreservar, né? Querer praticar menos atividades físicas também, porque elas vão gastar energia, né? Demandam que a gente tenha reservas de energia para isso. Então, de um modo geral, quando a gente está com reservas de energia, elas vão, elas vão saciar a fome, mas sabemos que tem exceções, por exemplo, lá o que a gente comentou da leptina, pessoas que têm um problema no gene relacionado aos receptores desse hormônio vão comer mais, então mesmo adquirindo altas reservas de energia, vão continuar comendo porque a regulação da fome, no caso de algumas pessoas, está prejudicada por fatores genéticos. Agora aquilo que eu comentei as influências sociais do grupo, então é um experimento que fizeram com estudantes, então um contexto de ir na sorveteria. Então eles iam, você vai tomar homens e mulheres, isso foi comum para os dois casos. Então, primeiro então tem duas condições experimentais. A primeira, você vai sozinho para a sorveteria e na outra você vai com um grupo de pessoas que são do seu círculo de amizade. Então, quando você vai sozinho, você come muito menos, você toma menos sorvete. Acredito que aqui seja uma quantidade em gramas. Agora, quando você vai em grupo, em geral, você vai consumir muito mais sorvete, quantidades maiores. Com relação ao aspecto da evolução, da filogênese, nós podemos refletir sobre a própria evolução da espécie humana, como que ela foi se modificando em relação ao comportamento alimentar. Então, tem vários autores que vão falar que houve, de um modo geral, foi havendo otimização na produção de alimentos, do consumo. Por exemplo, tem essa comparação: sociedades que comiam alimentos crus, crudívoras, elas tenderam a não sobreviver, porque ele é muito mais difícil
comer alimentos crus, eles são mais complicados para a absorção. Quando, então eles falam que quando a sociedade aprendeu a cozinhar, ela passou a ficar facilitou muito a vida, porque a própria digestão e absorção dos alimentos ficou melhor. Então tem esse filme que fala bastante sobre esse aspecto, pegando fogo, né, como porque cozinhar nos tornou humanos. Agora tem o outro lado, né? Também não teve só avanços, né? Nossa produção de alimentos também, com os avanços tecnológicos, foi trazendo prejuízos. Então, a gente destrói o meio ambiente para produzir alguns alimentos, e eles muitas vezes são hipercalóricos, mas pouco nutritivos. É isso que ajuda a explicar aquele caso lá as pessoas obesas e desnutridas ao mesmo tempo. Aqui tem uma figura que mostra, então então é uma comparação que eles fazem das pessoas que comparando os diferentes grupos, né? Aqui o- a massa corporal das pessoas, então todo mundo lá com uma certa dieta pode ganhar um pouco de massa corporal, mas quem comer demais, isso aqui é meio intuitivo, né? Vai ganhar mais massa corporal, só que isso tem um efeito, ele tem um limite, né? Não é infinitamente. Mesmo continuando comendo bastante, a pessoa, em algum momento não vai ganhar mais tanta massa corporal. E do mesmo, vai tender a chegar numa estabilização. Já as que comerem de menos, primeiro elas vão emagrecer, óbvio, mas mantendo essa quantidade de calorias reduzidas, mesmo assim, em algum momento elas vão tender a reequilibrar, a ganhar massa corporal novamente. Mas isso é um caso geral, né? Se a gente pegar esse exemplo, por exemplo, então que a gente falou lá na aula de endocrinologia, os camundongos que foram alterados geneticamente, então fizeram lá a lesão, tiraram os receptores que é, sensíveis a esse hormônio da leptina, então eles vão comer, vão perder essa consciência, essa saciedade, vão comendo sem parar e até que vão engordando muito mais do que o normal. Então a leptina também, então, como a gente falou, como falamos, está envolvida com a saciedade, então é um mecanismo de feedback negativo, ou seja, quando a gente chega a um certo ponto, a leptina é acionada e comunica para o corpo, pare de comer, né? Senão já é suficiente. E, e isso é fundamental. No livro lá ele coloca um exemplo lá de um desenho chamado Fantasia, não sei se alguém conhece. Então ele fala que tinha uma vassoura que ele fez a vassoura um feitiço para ela começar a trazer vários baldes de água, só que a vassoura não tinha esse mecanismo de feedback. Então ela trazia balde sem parar e aí ele não sabia, e aí ele ficava com esse problema de não conseguir fazer a vassoura parar de trazer água. Então para fechar, por que que a gente, então por que temos esse comportamento alimentar? São diferentes causas, né, causas tanto proximais ou distais, como a gente vem abordando ao longo de todo, todo o curso. Então, comemos, nos alimentamos, tanto alimentos sólidos ou líquidos, por diferentes teorias que a gente já abordou, as várias até agora, e também essa chamada teoria do incentivo, que destaca
a relevância dos nutrientes. Essa é bem conhecida nessa abordagem evolucionista porque fala dos ambientes dos ancestrais, que antigamente era muito difícil conseguir essas coisas. Alimentos ricos em gorduras, sais e açúcar eram muito difíceis de encontrar. Então isso explica por que o nosso corpo evoluiu para ter uma afinidade a esses sabores. Então quando a gente come coisas gordurosas, salgadas, bem temperadas, doces, por que a gente gosta tanto dessas coisas? Porque antes era mais difícil conseguir e a gente não sabia quando que teria acesso a esses produtos. Hoje é muito mais fácil, vai no mercado, vai na doceria e compra. Claro que ainda tem um aspecto social, algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras, mas de um modo geral é mais fácil. Se a gente pensar em média, temos muito mais acesso a esse tipo de alimentos do que antes. Então, tem também uma outra curiosidade, e esses alimentos amargos? Por que que a maioria das pessoas não gosta de alimentos amargos ou gosta menos, né? Tem gente que gosta, mas são pessoas raras, né? Difíceis de encontrar. E aqui a explicação evolucionista é por causa das toxinas, porque se vocês comerem alguma coisa estragada, envenenada, geralmente vai ter um gosto amargo, ou seja, o nosso corpo aprendeu também a ter aversão a esse tipo de sabor amargo por uma questão de sobrevivência. Então é melhor você ter o erro de comer, de não comer alguma coisa que, apesar de ser amarga, não está estragada, é melhor você cometer esse erro do que o contrário. Você comer uma coisa amarga que está estragada, achando que não tem problema nenhum e você passar mal por isso, até correr risco de vida. E além disso, tem também esse aspecto como eu já comentei, preferência por doces e salgados também tem o aspecto evolutivo. Espero que para vocês tenha acrescentado esta aula. Então, só para fechar as funções adaptativas, também tem os aspectos de saúde. Se a gente não se, então, se a gente não come, não se alimenta, como eu disse, pode, além do extremo de morrer, estar associado a diferentes problemas de doenças, você fica mais suscetível a lesões corporais diversas e a própria saúde mental é afetada como já a gente já mencionou anteriormente. Então, não satisfazer as necessidades fisiológicas são ameaças que podem colocar em risco a nossa vida. Já falei demais, né? Então só para fechar, alimenta, temos que nos alimentar melhor. Quando a gente faz isso, nossas chances de sobrevivência e, consequentemente, também de deixar descendentes para as próximas gerações são maiores. Existem, a gente aqui falei mais da obesidade, mas tem vários outros que vocês podem abordar do ponto de vista evolucionista ou não, né? Depende do, vocês vão seguir diferentes linhas, mas tem vários transtornos com os quais vocês podem se deparar na atuação profissional. Provavelmente vocês vão ver na disciplina de psicopatologias. Então aqui, outro caso, né, se a gente tivesse em aula para discutir com vocês, então a pessoa com anorexia, que, por exemplo, as modelos, que toda hora tem que, se não tiver lá uma certa medida, pede patrocínio e tal, e aí a pessoa quer comer cada vez menos, isso ajuda no desenvolvimento da anorexia. Como que a psicologia pode ajudar a resolver esse problema? Aí é um caso para vocês pensarem, principalmente na disciplina de psicopatologias. Aqui seria só uma conexão, né, para não falar que a disciplina de bases biológicas acaba em em si própria, né? Ela sempre pode interagir com outras e eu espero que vocês retomem esses assuntos que a gente discutiu
futuramente. E até por isso que a pasta vai ficar à disposição de vocês, mesmo nos anos seguintes, mesmo se eu for, enfim, mandado embora ou pedir demissão, tanto faz, se eu morrer e tal. Enquanto se o meu e-mail não for cancelado, a pasta estará disponível para vocês para sempre. Então, falando em pasta, tem diversas recomendações de leitura. Aqui são só as do comportamento alimentar. Para todos os outros temas de aula, todas as nossas aulas anteriores também têm temas, sugestões de leitura que vocês podem ler. Podem não ter conseguido ver muita coisa até agora, porque devido à correria do semestre, das outras aulas, mas quando vocês estiverem de férias, mais para frente, ao longo do curso, ou mesmo na atuação profissional, lembrem que existe essa pasta de bases biológicas do comportamento. Lembrem dos temas que vocês discutiram comigo. Vocês sempre vão poder voltar a eles, né? Como eu disse, se não acontecer nenhum caso extremo, né, comigo. E a playlist, né? Vários vídeos que vocês também vão ficar disponíveis para vocês assistirem quando quiserem, relacionados a todos os temas da nossa aula. Então, todos esses vídeos são interessantes. Eu assisti todos que eu coloquei aí. Alguns eu acho mais legais do que outros, mas vocês podem explorar quando tiverem tempo. Então, muito obrigado. Eu fico à disposição. Não esqueçam de deixar os comentários para eu validar a presença. Até uma próxima oportunidade.